Existe um momento na vida em que você sente lá no fundo que está prestes a descobrir algo que pode mudar completamente a direção do seu destino financeiro. Não é um pensamento óbvio. É quase um sussurro interno, como se alguma coisa dentro de você dissesse: presta atenção agora, porque isso pode ser a virada que você esperou durante anos. Eu já estive nesse ponto e posso te garantir: quando essa sensação aparece, algo grande está para acontecer. E é exatamente esse tipo de energia que eu quero que você sustente enquanto mergulhamos juntos nas 5 decisões que podem te levar a enriquecer antes dos 40 anos. Mas antes de falar da primeira decisão, preciso te contar algo que por muito tempo eu escondi de mim mesmo. Houve uma fase da minha vida em que eu não tinha absolutamente nada. Eu lembro de estar sozinho num pequeno apartamento, tentando economizar cada centavo, vivendo com pouco mais do que o suficiente para comer e me perguntando: será que algum dia eu vou sair disso? Será que existe algum caminho possível para alguém como eu? A verdade é que eu vivi momentos em que sequer tinha dinheiro para comprar um jantar simples no valor de menos de $20 por extenso. E mesmo assim, eu sentia que aquela realidade não podia ser o meu fim. Eu não aceitava aquela versão de mim. E talvez, nesse exato momento, você esteja vivendo esse mesmo conflito silencioso. Não precisa admitir para ninguém. Eu sei como é. Primeira decisão: decidir que sua vida financeira precisa de um novo padrão inegociável. Tudo muda no dia em que você decide que o padrão que guiou sua vida até agora simplesmente não serve mais. Decidir é cortar qualquer outra possibilidade. Mas a maioria das pessoas não decide. Elas apenas desejam. Querem ganhar mais, mas toleram menos. Querem riqueza, mas aceitam viver como vítimas de circunstâncias. Querem liberdade financeira, mas justificam seus medos como se fossem verdades absolutas. Então me responde: quantas vezes você já prometeu para si mesmo que iria mudar, mas uma semana depois estava repetindo os mesmos comportamentos? Quantas vezes você já disse que iria juntar dinheiro, mas comprou algo impulsivamente só para aliviar a ansiedade do momento? Quantas vezes você já afirmou que o próximo mês seria diferente, mas nada realmente mudou? Você sabe por quê? Porque o seu padrão emocional ainda é o mesmo, e os seus padrões comandam suas decisões muito mais do que sua força de vontade. Pesquisas recentes mostram que mais de 80% das pessoas tomam decisões financeiras baseadas em emoção e não em lógica. Isso significa que, se você não aprender a elevar seu padrão interno, toda vez que o medo bater, você recua. Toda vez que a dúvida aparecer, você paralisa. Toda vez que a incerteza falar mais alto, você volta para aquilo que é familiar, mesmo que o familiar esteja te destruindo. Eu vi isso acontecer com gente muito talentosa. Pessoas brilhantes que tinham tudo para prosperar antes dos 40 anos, mas que sabotaram suas oportunidades por manterem os mesmos padrões antigos. E eu também vi o oposto: pessoas comuns que decidiram elevar seus padrões e transformaram suas vidas. O mundo é moldado por decisões, não por circunstâncias. E a decisão de elevar o seu padrão é a mais poderosa de todas. Mas deixa eu te contar algo pessoal, para que você entenda o peso dessa decisão. Houve um dia, e eu me recordo exatamente, em que eu era apenas um jovem sem dinheiro, trabalhando como zelador e ganhando menos de $50 por extenso por semana. Eu estava exausto, física e emocionalmente, mas naquele dia algo em mim quebrou, e ao mesmo tempo, alguma coisa se reconstruiu. Eu decidi que nunca mais aceitaria aquele nível de vida. Não importava o que eu tivesse que aprender, mudar ou enfrentar. Eu simplesmente não aceitava mais aquele padrão. E depois dessa decisão, tudo começou a se transformar. A primeira decisão que você precisa tomar para enriquecer antes dos 40 é exatamente essa.
Decidir que seu padrão financeiro será outro, custe o que custar. Porque se você não fizer essa escolha, sua vida irá continuar exatamente como está. E talvez você esteja cansado demais para continuar assim. Então, deixa eu te perguntar algo que ninguém tem coragem de te perguntar. Qual é o padrão que você está tolerando hoje que está te impedindo de enriquecer? Você está tolerando viver no automático? Está tolerando a falta de clareza? Está tolerando dívidas que você nunca encara de verdade? Está tolerando um emprego que te prende emocionalmente? Está tolerando seus próprios medos? A verdade é simples. Você não enriquece porque ganha muito. Você enriquece porque decide não aceitar mais viver no nível que te impede de prosperar. E se você ainda acha que essa decisão é pequena, lembre-se de uma coisa: foi a decisão de elevar meu padrão que me permitiu chegar diante de líderes, atletas e pessoas extraordinárias, ajudando-as a desbloquear seus potenciais. Mas tudo começou comigo num pequeno quarto, sozinho, tomando uma decisão que ninguém mais podia tomar por mim. Esta é apenas a primeira decisão. E é só o começo. Existe um instante, logo depois que você decide elevar o seu padrão, em que a vida começa a te testar. Não é óbvio, não é explícito, mas é quase como se o universo perguntasse: você realmente quer essa mudança? Ou só está dizendo isso para se sentir melhor por alguns minutos? E é nesse ponto que a maioria das pessoas desiste. Porque mudar o padrão interno é apenas o primeiro passo. O segundo é provar que você está comprometido com ele. E aqui entra a segunda decisão, aquela que separa quem fala de quem faz. Segunda decisão: decidir que você vai pagar o preço do crescimento, mesmo quando for desconfortável. Você quer enriquecer antes dos 40? Então, precisa encarar um fato duro. A riqueza não responde ao conforto. Ela responde ao comprometimento. É muito fácil sonhar com liberdade financeira, com viagens, com estabilidade, com segurança, mas quando chega a hora de renunciar aos velhos hábitos, de abrir mão de distrações, de enfrentar as próprias emoções, de encarar resultados ruins e continuar, muita gente congela. E eu entendo isso, porque também passei por essa resistência. Quando comecei a estudar obsessivamente desenvolvimento humano, eu investia uma parte enorme do pouco dinheiro que tinha em cursos, livros, seminários, treinamentos. Eu lembro de ter pagado por um curso mais de $30 por extenso, quando aquilo representava quase uma semana inteira do meu trabalho como zelador. Foi doloroso, foi arriscado, foi irracional para muita gente, mas dentro de mim, aquela decisão marcou o começo de uma nova vida. Porque quando você paga o preço emocional, financeiro, mental, você está dizendo para si mesmo: eu levo essa mudança a sério. E eu sei que talvez você esteja passando por isso agora. Talvez você queira mudar sua relação com o dinheiro, mas teme investir em si mesmo. Talvez você até saiba o que precisa fazer, mas sempre encontra alguma desculpa. Talvez você pensa: e se eu fracassar? E se eu não tiver o retorno? E se eu não for capaz? E eu preciso te dizer algo que você talvez nunca tenha ouvido. O medo não é um sinal para parar. O medo é um sinal de que aquele movimento importa. Pesquisas sobre comportamento humano mostram que mais de 90% das pessoas subestimam drasticamente o retorno de investir em conhecimento e superestimam o risco de investir em si mesmas. Por isso, tantas permanecem presas, repetindo os mesmos resultados ano após ano. A mente cria histórias para proteger você do desconforto, mas, infelizmente, ela também protege você do crescimento. E antes de continuar, deixa eu te pedir algo importante. Se até aqui esse conteúdo está fazendo você pensar, refletir, respirar fundo e sentir que isso está mexendo com algo dentro de você, então eu quero te pedir apenas uma coisa. Clique no gostei e se inscreva no canal.
Isso pode parecer pequeno, mas faz toda a diferença. É assim que o algoritmo entende que esse conteúdo transforma vidas. E é assim que esse projeto continua vivo e chegando a quem realmente precisa. Esse simples gesto mantém esse trabalho respirando. E talvez seja justamente isso que vai permitir que outras pessoas, como você, encontrem a virada que estão buscando em silêncio. Agora, voltando à segunda decisão. Pagar o preço do crescimento nem sempre é bonito. Às vezes, significa noites acordado estudando enquanto outros dormem. Às vezes, significa dizer não a coisas que você adoraria fazer agora para ter a liberdade de fazer tudo no futuro. Às vezes, significa passar por períodos de dúvida, onde você se pergunta, será que vale a pena? Só que é justamente nesse ponto que você precisa continuar, porque é exatamente esse momento que molda quem você se torna. Eu já vi pessoas brilhantes auto-sabotarem sua vida financeira por não quererem enfrentar desconfortos temporários. Um exemplo claro é o de Nicolas Cage, que teve fases extraordinárias na carreira, mas também comprometeu parte da própria estabilidade ao não tomar decisões financeiras consistentes de longo prazo. Não por falta de talento, mas por falta de decisões sólidas. E eu não digo isso como crítica, mas como alerta. O talento não te protege se você não decide crescer. Por outro lado, há pessoas que provaram que pagar o preço vale. Arnold Schwarzenegger, por exemplo, alguém que conheci pessoalmente, sempre tomou decisões desconfortáveis em prol dos objetivos maiores. Ele deixou sua terra natal, enfrentou críticas, mudou de carreira várias vezes e, em cada fase, pagou o preço do crescimento. E o resultado disso você já conhece. Mas como ele apareceu aqui nesta parte, não falarei mais dele em nenhuma das próximas partes. E deixa eu contar algo pessoal. Houve um período em que eu fazia eventos longos, com energia extremamente alta, dias seguidos. Mas antes disso acontecer, eu tive de enfrentar inseguranças profundas. Eu precisava treinar, estudar, testar formatos, falhar e tentar de novo. Lembro de uma noite específica em que eu estava tão exausto que quase desisti de montar um dos meus primeiros grandes seminários. Eu estava sentado no chão, com anotações espalhadas, a sensação de fracasso batendo forte e tudo que eu conseguia pensar era: talvez eu não esteja pronto. Mas naquela noite eu tomei a decisão de levantar, continuar escrevendo e aperfeiçoar até a última linha. O seminário aconteceu e mudou minha vida inteira. É por isso que eu sempre digo, você não cresce quando está confortável. Você cresce quando está comprometido. O conforto te mantém onde você está. O compromisso te leva para onde você quer estar. E antes de irmos para a terceira decisão, deixa eu te deixar com uma reflexão. O que você tem evitado por medo de desconforto? Qual é o preço que você sabe que precisa pagar, mas ainda está adiando? Porque esse preço, seja aprender algo novo, seja controlar seus impulsos, seja investir em conhecimento, seja assumir responsabilidade financeira, é exatamente o que separa a vida que você tem hoje da vida que você pode construir antes dos 40. Depois que você decide elevar seu padrão e depois que se compromete a pagar o preço do crescimento, algo ainda maior acontece. Você começa a perceber que não é apenas sobre trabalhar duro, aprender mais ou resistir ao desconforto. Existe uma terceira decisão que determina se você vai enriquecer antes dos 40 ou se vai passar anos tentando e nunca chegando lá. E essa decisão é tão ignorada pela maioria das pessoas que quando elas finalmente percebem, já perderam tempo demais. Terceira decisão: decidir controlar sua energia emocional antes de tentar controlar seu dinheiro. Parece estranho? Talvez. Mas vou te explicar por que essa é uma das decisões mais importantes da sua vida. A verdade é simples.
Você não administra dinheiro, você administra seus estados emocionais. O dinheiro é apenas consequência disso, e pesquisas mostram que mais de 80% das decisões financeiras de uma pessoa são influenciadas diretamente pelo estado emocional que ela está sentindo no momento. Ou seja, não são suas contas, não são os juros, não são as oportunidades, é você. É sua emoção, é seu medo, é sua impulsividade, é sua ansiedade, é sua sensação de escassez. E se você parar para pensar um pouco, vai perceber isso na sua própria vida. Quantas vezes você não tomou uma decisão financeira ruim só porque estava frustrado? Quantas vezes você gastou dinheiro que não tinha para tentar compensar um dia emocionalmente difícil? Quantas vezes você ficou paralisado diante de uma oportunidade boa porque estava com medo de perder, quando na verdade era uma chance real de prosperar? A verdade é dura. O dinheiro amplifica quem você já é. Se você estiver emocionalmente bagunçado, ele só aumenta a bagunça. Se você estiver emocionalmente fortalecido, ele acelera sua prosperidade. Foi por isso que eu precisei aprender, anos atrás, a controlar meus estados internos antes de esperar que minha vida financeira mudasse. Eu cresci em um ambiente cheio de conflitos, e aquilo moldou minhas emoções de um jeito que me fazia acreditar que eu tinha que sobreviver, não prosperar. Em muitos dias, eu carregava um peso emocional que me fazia duvidar se eu era capaz de mudar minha realidade. E por mais que eu trabalhasse duro, meus resultados não acompanhavam o meu esforço. Porque por dentro, eu estava sempre lutando com medo, escassez e insegurança. Até que um dia, na adolescência, eu estava sozinho na cozinha da casa onde morava, após mais uma discussão familiar intensa. Eu estava com raiva, exausto, emocionalmente drenado. E naquele estado, eu quase cometi um dos maiores erros da minha vida financeira. Eu estava prestes a desistir de juntar dinheiro para participar de um seminário que eu sabia que poderia mudar tudo, só porque eu não queria sentir o desconforto de enfrentar a minha própria emoção naquele momento. Mas em vez disso, eu parei, respirei fundo, me comprometi a dominar meu estado. E naquele dia eu descobri algo que eu ensino até hoje. O estado emocional certo cria decisões certas. E eu quero te fazer uma pergunta séria agora. Como você espera enriquecer se você perde o controle emocional diante de uma conta, de um imprevisto, de uma crítica ou de uma oportunidade? Como você espera tomar decisões inteligentes se sua mente está sendo guiada por ansiedade? Como você espera criar riqueza se qualquer frustração faz você gastar para aliviar o peso emocional? Pessoas que conquistam riqueza antes dos 40 têm um traço em comum. Elas decidem dominar suas emoções antes de dominar seus investimentos. Elas entendem que o dinheiro é apenas um espelho do que está acontecendo dentro delas. E para ilustrar o outro lado dessa decisão, existe um exemplo duro. Alguém que tinha absolutamente tudo, mas deixou suas emoções governarem suas escolhas. Michael Jackson, um dos maiores artistas do planeta, sofreu financeiramente por não manter equilíbrio emocional diante das pressões, expectativas e necessidades internas. O talento extraordinário não foi suficiente para protegê-lo de decisões impulsivas, gastos excessivos e falta de estabilidade emocional. E como ele já apareceu aqui, não será citado novamente nas próximas partes. Esse é o ponto central. Você não sofre por falta de dinheiro. Você sofre pela falta de controle sobre seu estado interno. Porque quando o emocional desmorona, o financeiro desmorona junto. Quer um exemplo simples do dia a dia que acontece com milhões de pessoas? Você acorda cansado, estressado, preocupado com o futuro. Sai de casa com essa energia, recebe uma notícia ruim no trabalho ou uma cobrança inesperada. E naquele estado, em vez de agir com estratégia, você busca alívio rápido, comida, compras, distrações, justificativas.
Uma decisão errada, emocional, que você sabe que não deveria tomar, mas toma mesmo assim, e é exatamente aí que a riqueza escapa. Se você realmente quer enriquecer antes dos 40, precisa fazer a terceira decisão: dominar seu estado. Ele vem antes da estratégia, vem antes dos investimentos, vem antes da oportunidade, porque sem isso você transforma qualquer vitória em derrota. E agora eu quero te fazer um desafio, apenas um, e só vou fazer este durante todo o conteúdo, como prometido. Pelos próximos 7 dias, antes de tomar qualquer decisão financeira, pare por 30 segundos. Respire. Ajuste seu estado emocional. Pergunte a si mesmo: estou tomando essa decisão pelo medo ou pela clareza? Faça isso todos os dias, só 7 dias. E observe o impacto. É impossível que não haja transformação. Porque quando você aprende a controlar seu estado interno, você deixa de ser vítima das circunstâncias e passa a ser autor da sua própria vida financeira. Depois que você domina suas emoções, algo começa a se abrir diante de você. É como se o caminho para a prosperidade finalmente ganhasse nitidez. Mas mesmo assim, muitas pessoas travam exatamente aqui. Porque existe uma quarta decisão, e ela não tem nada a ver com força de vontade, talento ou sorte. Tem a ver com visão, com coragem, com a habilidade de enxergar o que a maioria não vê e agir quando a maioria hesita. Quarta decisão: decidir construir um veículo de crescimento escalável e não depender somente do seu tempo para enriquecer. A maior armadilha que impede as pessoas de enriquecer antes dos 40 é simples. Elas trocam horas por dinheiro a vida inteira e acham que isso é segurança, mas horas são limitadas. Energia é limitada, sua capacidade física é limitada. E se o seu dinheiro depende exclusivamente do seu esforço direto, você sempre vai ficar preso na matemática mais cruel que existe. Quanto mais você trabalha, mais você se desgasta e menos liberdade você tem para construir o futuro que deseja. O que muda tudo é a decisão de criar ou entrar em um veículo de crescimento, algo que não dependa somente do seu tempo. Pode ser um negócio, uma habilidade rara, uma estrutura, uma parceria estratégica, uma fonte de renda adicional, um projeto digital, um investimento consciente. Mas é preciso construir algo que cresça enquanto você cresce. E aqui entra um ponto sensível. Muita gente sente medo só de ouvir isso. O medo de tentar, o medo de errar, o medo de falhar, o medo de não saber por onde começar, o medo do julgamento dos outros e, principalmente, o medo de descobrir que poderia ter feito mais, mas não fez. Mas deixa eu te perguntar algo que talvez ninguém tenha coragem de te perguntar. Como você espera enriquecer antes dos 40 se seu único plano é continuar fazendo a mesma coisa todos os dias, esperando resultados exponenciais? Como você quer multiplicar seu dinheiro se sua renda depende somente do seu suor? Como você quer construir liberdade se tudo que você faz exige sua presença física? Pesquisas recentes em comportamento financeiro mostram que indivíduos que alcançam prosperidade antes dos 40 anos têm, em média, pelo menos 2 fontes de renda independentes do próprio tempo. Não é sobre ter um emprego ou abandonar um. É sobre criar caminhos paralelos. É sobre construir uma estrutura que trabalha junto com você, não contra você. E deixa eu te contar algo pessoal. Antes de meus eventos se tornarem mundialmente conhecidos, eu fazia sessões individuais, uma por vez, trabalhando horas intensas todos os dias. Eu me dedicava profundamente, entregava tudo, mas eu sabia que, se continuasse naquele formato para sempre, eu me esgotaria e não conseguiria impactar o mundo do jeito que eu queria. Foi quando tomei uma decisão arriscada: transformar meu trabalho em algo escalável.
criar eventos para milhares de pessoas, desenvolver programas estruturados, treinar outras pessoas para multiplicar essa visão. A transição foi assustadora. Eu tive medo. Medo de fracassar. Medo de não estar pronto. Medo de dar um passo maior do que a perna. Mas foi essa decisão que abriu o caminho para tudo que veio depois. Livros traduzidos para diversos idiomas, documentários e programas internacionais. Às vezes, o crescimento exige que você deixe para trás a versão de si mesmo que só sabe sobreviver. Mas eu sei que você talvez esteja pensando, eu não sei por onde começar. E tudo bem, porque ninguém sabe no início. O importante não é saber tudo. É saber que continuar preso no mesmo ciclo não vai levar você aonde deseja. Vou te dar um exemplo claro de alguém que tomou essa decisão e expandiu seu impacto de forma extraordinária. Oprah Winfrey. Ela poderia ter ficado apenas como apresentadora. Já teria sido gigantesco, mas decidiu construir um veículo de crescimento que não dependia apenas do tempo dela. Uma rede própria, produções próprias, empresas próprias. Ela expandiu sua voz, criando estruturas que continuavam trabalhando mesmo quando ela não estava diante das câmeras. E como apareceu aqui, não será mais mencionada nas próximas partes. Mas existe também o outro extremo. Pessoas que tinham tudo para crescer, mas ficaram presas no ciclo de trocar tempo por dinheiro. E sem entrar em detalhes pessoais, isso acontece com milhares de profissionais talentosos que nunca ousam criar algo que cresça além do próprio esforço. Não é falta de capacidade, é falta de decisão, falta de visão, falta de coragem de dar o primeiro passo na direção de algo maior. E agora eu quero te trazer para a sua realidade. Pense no que você faz hoje. Seu trabalho depende exclusivamente das suas horas? Sua renda depende exclusivamente da sua presença? Seus resultados dependem exclusivamente da sua força física ou da sua energia diária? Se sim, então você está construindo uma vida instável, mesmo se estiver se esforçando ao máximo. E aqui vai algo que talvez doa, mas é verdade. Trabalhar duro não garante prosperidade. Trabalhar certo, sim. E trabalhar certo significa construir algo que cresce enquanto você cresce. A riqueza não nasce de esforço linear. Ela nasce de decisões exponenciais. E para deixar ainda mais claro, eu quero que você reflita agora. Qual é o veículo que você pode construir ou fortalecer? Pode ser algo simples. Pode ser um produto digital. Pode ser desenvolver uma habilidade que o mercado valoriza. Pode ser criar uma comunidade. Pode ser transformar sua experiência profissional em consultoria. Pode ser montar um pequeno negócio paralelo. Pode ser participar de algo já existente. O tamanho não importa no começo. O que importa é que você pare de depender exclusivamente do seu tempo. Porque sem essa decisão, você não constrói riqueza. Você apenas se cansa. Depois que você constrói um veículo de crescimento, depois que domina suas emoções, paga o preço do desenvolvimento e decide elevar o seu padrão, falta a decisão mais profunda de todas. Aquela que silenciosamente determina se você vai construir riqueza duradoura ou viver em ciclos de altos e baixos para sempre. E é uma decisão que quase ninguém percebe que precisa tomar, até ser tarde demais. Quinta decisão: decidir que você vai fazer do dinheiro um soldado e não um senhor. A maioria das pessoas é escrava do dinheiro. Elas correm atrás dele, vivem com medo dele, sofrem por causa dele. Mas quem enriquece antes dos 40 entende que o dinheiro não é um objetivo, é uma ferramenta. O dinheiro não deve te controlar, ele deve trabalhar para você,
Ele deve multiplicar sua liberdade, não sequestrar sua paz. E é aqui que muitos se perdem, porque confundem ganhar dinheiro com construir riqueza. Ganhar dinheiro é temporário, construir riqueza é estratégico. E a diferença entre os dois está na relação que você tem com cada centavo que entra na sua vida. Quer ver isso de forma clara? A maior parte das pessoas aumenta seus gastos conforme aumenta sua renda. Elas ganham mais e continuam no mesmo ciclo de ansiedade. Elas ganham mais e continuam com medo da próxima crise. Elas ganham mais e continuam sem reservas. Elas ganham mais e continuam emocionalmente frágeis diante de qualquer imprevisto. Por isso eu digo, você não enriquece ganhando mais. Você enriquece ganhando consciência. E a primeira mudança interna que você precisa fazer é simples, mas completamente transformadora. Parar de tratar dinheiro como algo que você usa para aliviar emoções. Enquanto o dinheiro for seu remédio emocional, você nunca vai conseguir multiplicá-lo, porque cada emoção dolorosa se transforma em gasto. E cada gasto impulsivo destrói a possibilidade de liberdade. Pesquisas mostram que mais de 75% das pessoas gastam de forma impulsiva quando estão ansiosas, tristes ou estressadas. Isso significa que 3 em cada 4 pessoas sabotam o próprio futuro, sem perceber. E talvez, só talvez, isso esteja acontecendo com você também. E eu preciso te contar algo pessoal aqui. Houve uma época da minha vida em que tudo parecia sair do controle. Eu estava fazendo o possível para construir algo maior, mas dentro de mim havia uma mistura enorme de medo, pressão e incertezas. Eu trabalhava horas sem descanso, lidava com desafios familiares, tentava encontrar um equilíbrio emocional. E foi nesse período que eu quase cometi um erro. Eu quase deixei o dinheiro ditar como eu me sentia. Cada conta inesperada me deixava inquieto. Cada gasto me fazia repensar minha capacidade. Cada desafio financeiro parecia uma ameaça. Até que um dia, depois de conduzir um dos meus primeiros eventos maiores, eu estava sozinho no quarto de um hotel simples. O evento tinha sido intenso. Eu tinha dado tudo de mim. E mesmo assim, em vez de sentir orgulho, eu me senti pressionado. Olhei para um relatório financeiro inicial e vi que alguns custos tinham sido maiores do que eu esperava. E naquele momento, brevemente, senti o dinheiro tentando ditar minha emoção. Só que naquele exato instante, eu parei. Fechei os olhos, respirei fundo e percebi algo que nunca mais esqueci. O dinheiro não decide quem eu sou. Eu decido o papel que o dinheiro tem na minha vida. E a partir desse dia, minha relação com ele mudou para sempre. E agora, eu quero te trazer uma reflexão profunda. Você tem controlado seu dinheiro ou o dinheiro tem controlado você? Porque o que te impede de enriquecer antes dos 40 não é a quantidade de dinheiro que você ganha, e sim o poder que você dá a ele. Essa quinta decisão exige 3 atitudes práticas que mudam completamente o jogo. Primeira, tratar o dinheiro como um soldado. Cada centavo deve ser enviado com uma missão clara. Alguns soldados servem para proteger, reserva de emergência. Outros servem para construir território, investimento. Outros servem para fortalecer sua estrutura, educação. E outros servem para gerar liberdade, negócios e novos projetos. Segunda, criar regras inegociáveis. Pessoas emocionalmente fortalecidas não tomam decisões financeiras com base no humor do dia. Elas criam sistemas, elas criam padrões, elas criam limites saudáveis, porque elas sabem que disciplina não é prisão. Disciplina é liberdade antecipada. Terceira, construir visão de longo prazo. A maior parte das pessoas quer enriquecer rápido, mas quem enriquece de verdade quer enriquecer sempre. Não importa o ritmo, desde que o movimento seja constante. E aqui eu quero te mostrar algo poderoso.
Pessoas que não aplicam essa quinta decisão muitas vezes têm carreiras brilhantes, mas vidas financeiras arruinadas. Veja atletas que ganharam milhões, dezenas de milhões de dólares por extenso, e perderam tudo porque fizeram do dinheiro um senhor. Eles viviam a serviço dele, tentando mantê-lo, tentando acompanhar um estilo de vida criado para impressionar ao invés de prosperar. Eles nunca tomaram a decisão final, colocar o dinheiro no lugar certo, abaixo deles, a serviço deles. Mas existe também o outro lado. Pessoas comuns, sem vantagens, sem heranças, sem privilégios, que transformaram pequenas quantias em liberdade real porque tratavam o dinheiro com consciência. Gente que ganhava pouco, mas pensava grande. Gente que começou pequeno, mas decidiu ser soberana sobre cada centavo. E, se você observar com atenção, o que separa esses dois grupos não é inteligência, não é talento, não é sorte, é decisão emocional, porque no fim das contas, enriquecer antes dos 40 não é sobre pressa, é sobre direção, não é sobre ter tudo agora, é sobre construir algo que ninguém vai tirar de você, não é sobre provar nada para ninguém, é sobre descobrir até onde você pode ir quando finalmente decide ser o líder da sua própria vida financeira. E deixa eu te dizer algo que talvez mexa com você. Existe uma versão sua, mais forte, mais consciente, mais disciplinada e mais próspera, que está esperando apenas uma coisa, que você decida. Decida elevar seus padrões. Decida pagar o preço do crescimento. Decida dominar suas emoções. Decida construir um veículo escalável. Decida colocar o dinheiro no lugar certo. E quando essas 5 decisões se alinham, a vida muda. Não porque alguém te salvou, não porque você teve sorte, mas porque você finalmente se tornou a pessoa capaz de construir riqueza de verdade. E essa jornada ainda está só começando. E antes de seguirmos, quero deixar algo muito claro. Transformação verdadeira não acontece quando você apenas ouve uma mensagem, e sim quando você decide viver essa mensagem. Cada ideia que exploramos até aqui só ganha força quando passa do conceito para a prática. Quando você começa a agir, pensar e sentir de uma forma alinhada com a vida que deseja construir. E talvez agora você esteja percebendo algo importante. Você não precisa caminhar sozinho. Sempre existe alguém ao seu redor que também está buscando clareza, força emocional ou simplesmente um novo ponto de partida. Às vezes, uma única frase tem o poder de destravar um caminho inteiro na vida de alguém. Então, se alguma parte desta reflexão tocou você, compartilhe isso com uma pessoa especial que também possa se beneficiar. Às vezes, o que transforma uma vida não é um grande gesto, é uma semente plantada no momento certo. Vamos seguir juntos. O melhor ainda está se desenhando.